Por que repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e a criança não obedece? Então, são neurotransmissores do sistema frontal que, na questão do comportamento da criança, gera situações distintas. E aí, quando nós falamos com a criança, ela não responde de pronto, não porque ela é desobediente, não porque ela faz birra, não porque ela não quer te responder, e sim por uma questão comportamental que necessita de um tratamento diferente. Não é que não tem solução, ao contrário, existe solução ao problema. Só precisa aprender como fazer para lidar com a criança. Quando nós falamos de não responder de pronto, nós estamos falando de problema fonoaudiológico e precisa se fazer um exame que se chama EPAC, que a maioria de vocês que estão aqui hoje podem nunca ter ouvido falar disso. E a criança não tem a mesma captação do som, a mesma percepção da resposta ao som que uma criança que não tem o problema de desenvolvimento fonoaudiológico, do EPAC. Aí você vai pensar assim, tá, ela é surda? Não. Ela tem problema auditivo de resposta? Não. Ela tem uma percepção de sons e palavras, tá? Diferente. O que acontece? A criança ela faz esse exame para ver se a percepção que ela tem, vinculado ao som, é igual de uma criança comum, ou até mesmo que tenha TDAH e não tem o mesmo problema. Não, o exame não é caro, tem pelo SUS, dependendo se você passa pelo CRAS. Também ele não é um exame muito caro de se fazer, e dependendo se as pessoas têm plano de saúde, é obrigatório o plano ele cobrir. Tá? O meu filho fez pelo plano de saúde que nós tínhamos, né? A criança ela capta o som de uma maneira diferente. Pensa, tu fala lá de outro cômodo, lá de longe. Então, é uma coisa muito simples e a gente pensa que não, mas nós trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Eu estou aqui lavando a minha louça, na minha cozinha, e vocês não vão me dizer que isso não acontece na casa de vocês, senão vocês estão mentindo para mim. E a criança está lá no quarto. E aí vocês estão chamando a criança para almoçar. Eu quero saber quantas de vocês pegam as perninhas de vocês todos os dias e vão lá e vão chamar a criança e olhar no olho, filho, vem almoçar. Isso é um processo, é muito difícil, tá? Não, vocês lá da cozinha dizem assim, tem meu filho que é o Matheus. Matheus, vem almoçar. Comum! Procedimento padrão de todas as famílias. O Matheus está lá na sua atividade, digamos, que é o momento do lazer, prévio ao almoço, antes de sair para a aula, quando ele estudava à tarde, ou quando chegou do colégio, que agora estuda de manhã, naquele momento de folga dele, nem escutou. Matheus, vamos almoçar. Terceira chamada. Nem. E tu já né? Poxa, chamei 2 vezes. Matheus, vem almoçar. Para ele não percebeu o que ele está sendo chamado, porque essa captação da chamada não entrou nele, no comportamento dele, não. É como se ele não tivesse chamado. Aí você chega no quarto, lá pela 4ª vez, olha para ele, você pensa o quê? Eu já te chamei 5 vezes para almoçar, sequer tu me deu uma resposta e eu tô te dizendo que tá comida esfriando na mesa. O que tu tá pensando? E já chega com um tom lá em cima, brigando com a criança, e a criança com uma cara de pastel. Assim. Como assim tu me chamou? Eu nem ouvi tu me chamar para almoçar. É bem isso que acontece. A criança fica assim com uma cara, ou já responde com, né, se é aquele que tem impulsividade. Tô indo! Nem ouvi tu me chamar. Já, pum, conflito direto. O que aconteceu nesse processo? A criança, ela realmente, ela não captou a ordem que foi chamada, uma coisa simples, lá da cozinha, ela não captou essa chamada que foi dada lá atrás. Por quê? Porque foi dado de um outro cômodo, a criança não se chamou a atenção pelo déficit de atenção que ela tem. E para ela não foi chamada.
Então, quando se chegou o pai, depois da quinta chamada, lá no quarto, furioso porque a criança não ouviu, para a criança aquele impacto é: por que tu tá aqui gritando comigo como se eu tivesse feito alguma coisa de errado se eu não fiz nada? Porque para ele não ouviu. E a reação é essa. E para nós pais é muito difícil a cada chamada ter que usar as nossas perninhas para chegar até a frente da criança e assim, ó, filha, agora é hora de almoçar, vamos lá comer com a mãe? Aí a criança vai dizer assim, tá, tô indo. E isso não é um processo de um dia. Imagina a cada chamada de atenção da criança, nós termos que pegar as nossas perninhas, olhar olho no olho da criança e dizer assim, eu preciso que você faça isso. Se você me disser que todas as vezes que você chama a sua criança para fazer alguma coisa, da mais simples até a mais complexa, você olha olho no olho no seu filho, eu tenho certeza que você está mentindo. Porque eu até hoje eu ainda tenho dificuldade com isso. E olha que eu tenho treinado isso em mim há muito tempo. Porque é escovar o dente, é ir tomar banho, é vir almoçar. Nós estamos falando da rotina diária, nós estamos falando de coisas básicas. É estudar, é a hora de ir na psicóloga, é a hora de ir fazer o tema, é a hora de ir à rotina de manhã para colocar o uniforme para ir para a escola. Então, eu quero que vocês pensem dentro de vocês e me digam a verdade. Quem aqui nunca chamou seu filho de longa distância para fazer a rotina e aí passou exatamente por isso? Repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e se irritou com a criança achando que a culpa é da criança. Eu sou reconfessa, já passei por isso. Só que fazer esse processo de adaptação é o que vai fazer com que a rotina fique mais leve.